Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair do seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho
Um carinho pode matar? Pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida.
Às vezes eu encontro algumas pessoas que estão sempre amarguradas, sempre deprimidas, sempre desconfiadas, por causa dos relacionamentos que estão tendo. Espera aí. Se aquele relacionamento que você diz que é amor, não está gerando em você uma postura saudável, cuidado. Pode ser que não seja amor. Porque o amor de verdade, minha gente, ele nos dispõe a viver um crescimento constante. Quem ama cresce o tempo todo. Quando a gente ama alguém, você quer o melhor do outro. E se você não identifica neste querer bem, por exemplo, a liberdade do outro, você querer que o outro seja cada vez mais bem-sucedido, cuidado. Muita gente, no momento em que diz que ama, fica podando o outro de tudo e não permite que o outro cresça. É igual amor de mãe, né? A mãe, num primeiro momento, ela tem aquela tentação de segurar o filho para ela. Mas ela só deixa o filho partir e viver a vida dele no momento em que ela é movida pela força do amor. Ela sabe que ela vai sofrer a ausência do filho, mas o amor que ela sente pelo filho é capaz de lhe ajudar a tomar a decisão pelo sofrimento. Se a mãe não quer sofrer e segura o filho e o impede de crescer na vida, ela está demonstrando que sente um amor absolutamente egoístico pelo filho. É egoísta esse amor. O amor propõe a liberdade o tempo todo. Essa história de querer trancar o outro para que o outro seja meu, isso é conversa. Ninguém consegue viver trancado. Pode observar, toda vez que tentam trancar a gente em alguma gaiola de relacionamento, a gente vai ficando amargurado, a gente vai ficando angustiado. O grande problema é que às vezes as pessoas, elas se acostumaram a serem trancadas, se acostumaram com a gaiola e depois elas não acreditam que possa viver fora dali. Aqui no caso da Juscelia, o namorado saiu antes, porque ela também devia criar cativeiros para ele. Olha, não dá. Como é que nós vamos viver um namoro que só nos faz mal? É preciso ter coragem de romper na hora certa, para que a gente sofra tudo o que tem que sofrer, para depois ficar curado. Às vezes a gente encontra alguns relacionamentos, minha gente, que eles não terminam por causa do medo do sofrimento. Mas aí preferem sofrer a vida inteira, né? Porque quando não toma a decisão na hora certa, quando não faz o rompimento na hora certa, isso vira um inferno para a vida inteira. Já dizia o poeta, né? A paixão do momento não vale o inferno de uma vida toda. A paixão do momento não vale o inferno de uma vida toda. Por que paixão do momento? Não existe amor de momento. Existe a paixão de momento. Uma comparação simples. A paixão é igual a um fogo provocado pelo álcool. Joga um pouquinho de álcool no chão, põe fogo. Quanto tempo vai durar esse fogo? Muito pouco, não é? Muito pouco tempo. O fogo provocado pelo álcool é rápido, porque o álcool não tem consistência para durar. Ele evapora rápido. Agora põe o fogo em lenha. Ele vai demorar, não vai? Dura mais tempo. Ele tem uma função prolongada, porque a lenha alimenta. Eu costumo fazer essa distinção. Paixão é fogo de álcool, que queima rápido. Amor é fogo a lenha. Demora, vai tempo, e pode ser alimentado, mais bonito. Vai tentar jogar álcool no fogo que já está queimando. No fogo de álcool, vai tentar jogar álcool para você ver? Você morre queimado. O fogo pula em você. A paixão é altamente destrutiva por causa disso. Diferente da lenha, que você pode se aproximar, jogar, você alimenta o fogo da lenha com facilidade. O fogo do álcool, ele termina rápido, e se você tenta alimentá-lo com outro álcool, ele pula em você. Quantas pessoas, minha gente, são destruídas pelas paixões? Quantas pessoas, e o Sartre já dizia, né? A vida corre o risco de ser uma paixão inútil. Ele tinha uma visão muito pessimista do mundo, né? Muito pessimista dessa perspectiva da paixão. E é verdade.
Quantas pessoas destroem a sua vida por causa das paixões? Paixão é uma coisa que te incendeia. Por que te incendeia? Justamente porque você não sabe o que está acontecendo. O amor tranquiliza, porque o amor você vai tomando posse aos poucos dele. A paixão é de uma vez. O apaixonado fica até meio bobo, né? Ele perde a noção das coisas. Às vezes uma pessoa apaixonada, ela troca uma família inteira por uma pessoa desconhecida. A pessoa acabou de chegar, ela é capaz de achar que todo mundo na casa dela, ninguém presta, só porque o apaixonadinho chegou agora. É capaz de desprezar uma família inteira por causa de uma paixão nova. E às vezes paixão, quanto tempo dura? Alguns meses, alguns duram uma semana, alguns duram um ano. E o pior, minha gente, é quando o casal se casa apaixonado. Aí é uma tristeza. Casa a partir do fogo do álcool. Sabe, nossa, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Aí, esse homem, essa mulher de uma vida, durou um tempo. Aí olha para a cara dela, vixe, meu Deus do céu, acabou o fogo, não tem mais jeito de alimentar. O que eu faço com isso agora? Não posso jogar fora, né? Como é que joga uma pessoa fora? O problema é que joga. Os alimentos temporários, né? As paixões temporárias. Juscelia, ainda bem, minha filha, que você saiu a tempo do cativeiro. E o mais bonito, abriu a porta para que ele fosse embora também. Minha gente, casar apaixonado, isto é, sob o impulso da paixão, é um risco muito grande. Manter relacionamentos a partir da paixão é um risco muito grande. Relacionamentos só sobrevivem a partir do momento que eles são alimentados pelo amor. O que é o amor? Esse comprometimento. Você sabe o que o outro tem de bom, o que o outro tem de ruim. Você fez essa matemática, você acha que ainda vai ter muita coisa boa para vir pela frente e você aposta. A paixão é a visão mágica. É igual, veja bem, é interessante porque essa é uma característica dos nossos dias, né? Nós somos muito apaixonados. As nossas decisões são muito apaixonadas. Quantas pessoas começam a cursar uma faculdade porque estão apaixonados por aquele curso? Estou apaixonado por esse curso. Mas calma. Aí começa a fazer, vê que não era nada daquilo que estava pensando, aí abandona. Há pessoas que você encontra já cursaram 3, 4 faculdades e não terminaram nenhuma, porque justamente não conseguem passar da paixão para o amor. O interessante é a gente fazer esse processo. Da minha paixão eu passo para o estado do amor. É igual pela minha profissão, pela minha causa. Um dia eu quis entrar no seminário. Eu estava apaixonado pelo seminário, sobretudo por causa de uma piscina que tinha lá no canto lá. Olhei aquela piscina e falei, é aqui mesmo que eu quero viver. A paixão, quanto tempo durou aquilo? 2, 3 meses? Depois acaba. Aí, minha gente, é a hora da gente descobrir consistência na escolha que a gente fez. Senão a gente não fica do lado do outro, a gente não leva até o fim a opção que a gente fez. São 7 anos que eu tenho que buscar o meu amor pela minha escolha o tempo todo. É a minha vida. Eu não exerço uma profissão. É a minha escolha. Eu escolhi ser padre. Você escolheu ser mãe. Você escolheu ser marido, ser mulher. E esta experiência do aprisionamento do outro é justamente quando a gente deixa prevalecer o fogo da paixão e a gente não passa ao fogo do amor à lenha. Quando nós passamos o tempo todo pela experiência do temporário e a gente sobrevive disso, acabou e não resta muita coisa. Basta a gente ver os nossos jovens, né, como eles ficam, como é rápido esse processo, como a fila anda rápido. Meu Deus do céu, existem meninas com 13, 14 anos que às vezes no mês elas ficam com 8, 10 rapazes e se apaixonam toda vez. Mas aí a paixão vai embora logo. Só que aí o que a gente precisa ter consciência é de que essas pessoas elas vão criando marcas muito negativas dentro delas. E a vida afetiva vai virando um caos, justamente por causa desta instabilidade, que repercute em muitos outros aspectos da nossa vida. Às vezes nós não temos
não sabemos manter as nossas decisões até o fim, é porque afetivamente a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não sabe alimentar as demoras da vida. A gente vive sempre a partir daquilo que é temporário. Amor não é um acontecimento fácil. Por mais que nós tenhamos isto como dom em nós, você, na sua vida e na sua experiência prática, sabe o quanto dói amar. Porque amor é isso. Amor é um acontecimento que se eterniza em nós pela própria força de ser Ele o que é. E o amor não pode conceber infelicidade. Onde há amor não pode haver infelicidade. Pode haver sofrimento, mas infelicidade não. Mas na vida nós temos duas possibilidades. Ou sofremos a dor de amar e somos felizes, ou sofremos a dor do desamor e somos infelizes a vida inteira. Por isso, Jesus subiu a um monte, certa vez, para falar aos seus amigos o grande significado da felicidade. E certamente os discípulos estavam esperando uma fórmula mágica, assim como nós escutamos o tempo todo hoje no mundo, fórmulas de felicidade que são absolutamente fáceis. Uma coisa me inquieta nessa fórmula de felicidade. Como é que você pode entender que alguém pode ser feliz chorando? Como pode ser alguém feliz no momento da fome? Como é que nós podemos fazer a reconciliação de duas realidades e descobrir nisso a felicidade? Como é que uma situação aparentemente que traz infelicidade, quando você descobre, por exemplo, a sua dor, a sua lágrima, você ter que entender que esta lágrima, esta dor, é a fonte da felicidade humana. E a beleza da vida, muitas vezes, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele senão a decepção. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida e descobrir o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu. Os sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer, se você não dissesse junto, tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva, que só pode vencer
aquele que soube lutar. Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. Quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. Não há ressurreição sem o Calvário. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado. E ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso que consiste em ficar diante de um paredão e bater o bico, ficar batendo o bico, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce. Como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder. Depois de terminado todo esse processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir. Novas garras, jovens, fortalecidas. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas. Porque as penas também já estão velhas e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver esse processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente, o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Já parou para pensar? O quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta. Todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso, mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas, nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê?
ainda não tivemos a coragem de encarar o sofrimento de verdade. Há duas formas de nós encararmos o sofrimento, há duas formas de nós encararmos a dificuldade. Ou encaramos de frente para vencer, e aí assumimos o sofrimento da luta de vencer aquela hora, assim como a águia é capaz de vencer o sofrimento de retirar as unhas velhas, o bico velho, trocar a plumagem. Ou então nós vamos ficar lamentando a vida inteira que não sabemos e já não conseguimos mais caçar. Ou enfrentamos o sofrimento da redenção, esse sofrimento que transforma, é aquele sofrimento da decisão diária, de você acordar e decidir, hoje Deus me quer de pé, hoje Deus me quer vivo, hoje Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos sucumbindo cada dia mais e vamos nos tornando apáticos, vamos nos tornando sem vida, achando que somos águias, quando na verdade nós só temos a aparência de águia, mas ainda não estamos transformados pelo poder da restauração que a vida pede de nós. Ainda não descobrimos a força que há no específico do que Deus pede de nós. As bem-aventuranças estão aqui para demonstrar que só podemos chegar à beleza do depois se soubermos viver a renúncia, o sacrifício, a luta do agora. Você experimenta isso na sua vida? Quantos jovens hoje, por exemplo, que estão vivendo a grande dificuldade do vestibular, não passa. Não é porque agora o vestibular está se apresentando como um monstro. É porque todo o processo do educacional foi vivido de qualquer jeito pela grande maioria. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.